Estamos de volta hoje conversando com as procuradoras Cristiana Samara Chebib e Juliana Trindade sobre o setor de pesquisa da Procuradoria da Câmara Municipal de São Paulo. E no bloco anterior, doutora Juliana, a doutora Cristiana deu assim uma ampla explicação de todo o caminho, né, que um projeto faz no setor de pesquisa e análise. A senhora gostaria de acrescentar alguma coisa? Enfim, várias etapas, várias fontes de pesquisa. Teria algo a mais que a gente precisaria saber, doutora Juliana? Na verdade, a gente tem, por conta da complexidade das normas do município. A gente tem na Procuradoria hoje uma equipe de sistematização de assuntos legislativos que tenta compilar e tornar a norma mais clara, fazer um trabalho de limpar a norma, para não ficar a lei X modificada pela lei Y, então você reúne tudo num texto só, que fica muito mais fácil para a pessoa compreender. Mas é um trabalho que está sendo desenvolvido ainda. Então, às vezes, a população ela demanda para o vereador algum assunto e o vereador entra com um projeto de lei. E na verdade, já existe alguma lei regulando aquela matéria. Então, não é falta de lei que a gente tem, às vezes é falta de fiscalização da norma, falta de regulamentação. E você tem outros caminhos que devem ser tomados que não a lei. É claro que, às vezes, o vereador opta por manter o projeto de lei, mas a gente tenta sempre orientar o vereador que existem outros caminhos que ele pode tomar e pode ser mais rápido esses caminhos. Esses caminhos podem ser muito mais rápidos para ele. Muito bom. E aí, nesse caso, doutora Cristiana, eu até aproveito para lhe perguntar como é que fica o relacionamento, né, da equipe de vocês com justamente com relação a essas consultorias todas, das atividades das comissões, das sessões plenárias, como é que é esse relacionamento mesmo? Porque vocês chegam a uma conclusão, né, no setor de pesquisa, vão passar isso para frente. Isso. É difícil, não é difícil? É um relacionamento relativamente tranquilo? Não, graças a Deus nós temos nosso setor de pesquisa, ele tem um bom relacionamento com os demais setores da casa. Muitas vezes nós realmente entramos em contato com as consultorias, quando chega um projeto de lei ou um projeto de resolução, enfim, às vezes a gente pode ter como muitas vezes essas questões são técnicas, principalmente quando envolve um zoneamento, né? Muitas vezes a gente entra em contato com a política urbana, se for um caso de zoneamento, para a gente saber melhor sobre aquele tema, sobre aquele assunto abordado. Então, a gente costuma entrar em contato com as consultorias da casa para saber mesmo como que é a atuação deles, até que ponto vai aquela temática, no que a gente pode contribuir ou eles podem também nos auxiliar para a gente apontar a melhor legislação para aquele projeto de lei. Então, a gente sempre toca uma ideia com as consultorias para encontrar a melhor legislação para aquele projeto de lei e também para verificar, será que é essa a comissão que eu devo sugerir ao presidente que ele designe ou aquela? Vamos ver qual aspecto essa comissão está tratando e qual aspecto aquela comissão está tratando. Então, a gente sempre está em contato constante com as consultorias e no plenário a gente tem também um contato excelente. Muitas vezes ocorre quando é feita uma reunião conjunta das comissões, isso está no nosso regimento interno, que é possível que, quando um projeto é urgente, principalmente, as comissões elas se reúnam conjuntamente. O Congresso de Comissões. Que é o nosso... Quem assiste a sessão plenária sabe. O Congresso de Comissões. Né? O presidente suspende ali a sessão plenária para a realização do Congresso de Comissões. E que, pelo regimento, chamamos de reunião conjunta, né, das comissões, e normalmente é para projetos urgentes, e nisso o setor de pesquisa acaba auxiliando, de repente, olha, nesse tipo de projeto ele é urgente, temos que resolver rapidamente e tal. Pelo tema abordado, sugerimos esta e aquela comissão, por exemplo, mas claro que isso quem decide mesmo é o presidente da casa. Mas
nós auxiliamos, né, o presidente na designação dessas comissões. Isso acontece em plenário, né, na reunião conjunta das comissões. O próprio presidente costuma dizer que a Procuradoria, o trabalho que vocês realizam, são o braço direito e esquerdo dele. Ele sempre costuma salientar muito o trabalho que é realizado para que tudo fique realmente nos conformes, para que não haja nenhuma falha, não é, doutora Juliana? E até lhe pergunto, aproveitando esse momento, para saber como é que funciona a questão das irregularidades ou inconstitucionalidades, ou se por acaso, por exemplo, algum projeto que é sugerido não é possível ser aprovado numa Câmara Municipal porque ele é de âmbito federal. Deve acontecer isso, não? Não, acontece. Na verdade, a pesquisa, o que ela faz é um trabalho de informação. Então, o que a gente tenta fazer? É uma atualização constante, não só sobre a questão jurídica, mas também sobre a questão social. Então, o que está acontecendo no município? As pessoas estão andando mais de bicicleta. A gente já fica atento, porque futuramente vai vir um projeto regulando as bicicletas. Então, a gente precisa também saber qual que é o contexto social. E na questão dos projetos serem constitucionais, a gente não analisa essa inconstitucionalidade. O que a gente dá é subsídios para a Comissão de Justiça poder analisar isso. Às vezes a gente entra em contato até com a própria equipe, o próprio setor de processo legislativo para informar que existe alguma DI sobre aquele projeto, aquela matéria. Mas a gente acaba não encartando no projeto. Por quê? Porque, às vezes, o que é importante é você trazer aquela questão à discussão. E, às vezes, a gente consegue reverter aquela situação de inconstitucionalidade por uma situação de constitucionalidade, dependendo da matéria, dependendo da questão que está sendo tratada. Então, a gente precisa estar sempre muito atenta. É que nem esses projetos do Covid, a temática Covid, em que novas orientações elas surgem toda hora. Nós precisamos estar atualizados para passar a informação correta, a informação que deve ser passada, informação técnica. E também tem a questão dos apensamentos, dos projetos. A gente sempre informa projetos correlatos para que você tenha uma análise conjunta, dependendo da comissão achar que aquela análise conjunta é necessária, ou da presidência achar que a análise conjunta é necessária, para você ter um sistema jurídico mais organizado. Você tem projetos que são similares, mas você também tem projetos que são antagônicos para colocar nessa análise do apensamento. Teve um projeto aqui em São Paulo que falava sobre o uso de luvas para manipulação de alimentos. Pouco tempo depois, surgiu um projeto que proibia o uso de luvas para manipulação de alimentos. Os dois com pesquisas diferentes. Um falava que era importante, uma questão de saúde pública, o outro falava da questão ambiental e falava que as pessoas com luva, elas tendiam a ter menos higiene, porque elas não lavavam as mãos. Então, o nosso setor, ele precisa informar até para saber se eles vão ser analisados conjunto. A comissão, quando ela for analisar o projeto de pessoas com luva, provavelmente ela vai analisar diferente o projeto de pessoas sem luva. É a mesma questão, por exemplo, dos talheres descartáveis, que tem projeto que proíbe por conta da questão ambiental e tem projeto que obriga por conta da questão de saúde, principalmente no contexto que a gente vive agora. Interessantes esses seus exemplos, viu, doutora Juliana? Porque são muitos os detalhes, né, doutora Cristiana? Eu fico olhando aqui, eu tenho dados aqui que, assim, surpreendem. São 50 mil decretos de mais de 17 mil leis. Ou seja, um impacto, eu imagino, né? Gostaria até que, não sei qual de vocês gostaria de comentar, né? Como é que isso impacta realmente no dia a dia da população? Quer começar, doutora Cristiana, depois a doutora Juliana conclui? É muita legislação, né? Normas em geral, né? E é isso, o que a norma precisa ter é clareza, né? Precisa ser uma norma clara, eventualmente sucinta, tem que ser uma norma transparente. Às vezes, muitas normas
pode deixar o cidadão meio confuso, Pois né? Às vezes é o que a doutora Juliana já falou, às vezes não precisa de mais normas, às vezes o que precisa é de maior fiscalização ou de uma maior regulamentação, né? Mas também não pode não haver norma, toda uma sociedade civilizada precisa de normas, né, para ser ditada. Né? Então, a gente fica nesse impasse. Então, conclua então sobre essa questão, doutora Juliana, e para a gente ter uma ideia geral das coisas, então. O que a gente tem desse emaranhado de normas, o que a gente não pode ter são normas conflitantes e normas com falta de clareza, porque o vereador, quando ele faz uma norma, o executivo também, quando ele edita um decreto, o que ele faz para a população? Então, ele tem que atingir o objetivo dele, que é a compreensão pela população. Então, assim, a gente tenta trabalhar, a gente tenta contribuir para que eles vejam o sistema como um todo na pesquisa e melhorem o que já existe, não compliquem o que já existe. E a gente está conseguindo fazer um trabalho legal, principalmente tentando se comunicar melhor com quem... para quem a pesquisa se dirige. E muito necessário, eu diria. Eu gostaria de agradecer a presença de ambas aqui. Muito obrigada pela participação, especialmente pelas explicações. Tenho certeza que a partir de agora nós vamos entender muito mais como funciona o que acontece com as leis, né, dentro da Câmara Municipal de São Paulo. Muito obrigada às duas. Muito obrigada. Foi um prazer. Obrigada. E nós agradecemos também a você que acompanhou o programa de hoje. Se você ficou com alguma dúvida sobre este assunto, basta entrar em contato com a Procuradoria da Câmara. Vou deixar os e-mails celeg@saopaulo.sp.leg.br e procuradoria@saopaulo.sp.leg.br. TV Câmara São Paulo, assista, fique sabendo.